Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir em Marcos, capítulo 2. Palavra de Deus, Marcos, capítulo 2. Vamos dar sequência ao capítulo 2. Como nós já trouxemos aqui em sermões passados, no capítulo 2 nós vamos começar a ver no Evangelho de Marcos as oposições que o ministério de Jesus vem sofrendo. Começa o autor, ao evangelista, a enumerar as oposições. Na semana passada, a oposição trazida pelo irmão presbítero Vinícius foi: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Por quê? Essa pergunta ela é feita aos discípulos de Jesus. Os escribas, os fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores, perguntavam aos discípulos dele quem? De Jesus. Agora, contudo, a pergunta vai ser feita a Jesus sobre os seus discípulos. Mudou. Mas continua a oposição. A oposição continua às práticas e à pregação de Jesus também. E aqui é uma prática. E não somente há uma prática restrita aos discípulos, mas aquilo que os discípulos faziam ou que deixavam de fazer e que outros faziam. No caso, os discípulos dos fariseus e os discípulos de João Batista. E nós vamos ver essa controvérsia do jejum. Marcos capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 22, nós vamos ver a controvérsia do jejum. E no final de Marcos, dessa perícope, de versículo 20, ou melhor, versículo 21 até o versículo 22, Jesus usa uma parábola para ilustrar. E veremos que não é tão simples assim chegarmos a um significado dessa palavra, mas sim ao que ele quis, o significado de cada parte da parábola, mas sim ao ensino da parábola. Mas o significado de cada parte nós vamos ver que existem linhas de pensamento, e o Senhor, se assim for de sua graça, nos levará a compreender o texto. Marcos capítulo 2, versículo 18 até o versículo 22, diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vendo alguns, e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Aqui no versículo 18, já começa dizendo: os discípulos de João e fariseus, e os discípulos dos fariseus. É bem verdade que, se nós formos estudar aquela época, os fariseus eles não tinham discípulos. Quem tinha discípulos eram os escribas. Mas o versículo, a perícope anterior, já tinha falado que eram os escribas dos fariseus. Homens que eram escribas e que eram também partidários dos fariseus. Então, quem tinha discípulos, estritamente falando, naquela época, eram os escribas. E isso faz sentido, e Marcos não precisa ir para o contexto histórico e explicar isso, porque ele já falou, escriba dos fariseus. Aqui ele só repete falando dos fariseus. E quem é que suscita essa dúvida? É os discípulos de João ou os discípulos dos fariseus? Marcos não deixa claro, porque Marcos vai deixar algo bem vago. Vieram alguns e lhe perguntaram: quem? Discípulo de João ou discípulo dos fariseus? Depende. E os evangelhos, um vai demonstrar que é os discípulos de João perguntando, e outros vão demonstrar que são os discípulos dos fariseus. Como que a gente harmoniza isso? A gente vai ver isso porque essa controvérsia já estava gerando no meio deles, e possivelmente tenha sido suscitado pelo grupo dos fariseus e foi indagado pelos discípulos de João. E essa indagação feita pelos discípulos, não é, os discípulos que eu estou dizendo, desses partidos religiosos, não é necessariamente maliciosa.
Não necessariamente. Pode envolver malícia? Pode. Mas o texto não deixa isso claro. O texto quer que seja explicitado por que João Batista com os seus discípulos, ou melhor, os discípulos de João Batista jejuam e os de Jesus não. Por que os discípulos dos fariseus jejuam e os de Jesus não? Essa é a controvérsia. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer ao texto é: essa indagação deles é legítima? A primeira pergunta: é legítima essa indagação? Eles poderiam fazer essa indagação? O problema nosso, e aqui não vou colocar só dos discípulos de João, os discípulos dos fariseus, mas o problema nosso é que quando nós temos uma prática religiosa, e essa prática ela é benéfica a nós queremos arrogar que essa prática é a única forma genuína de se viver a fé. Então, se eu jejuo 2, 3 vezes por dia, 4 vezes, e eu vejo aquele não jejuando, eu vou dizer: por que ele não jejuou? Eu jejuo. Se um grupo começa a ter um momento bom, por exemplo, no monte, e eles começam a orar, e eles veem utilidade nisso, nada sobrenatural, mas utilidade, no sentido de para a alma. Não que vai chover fogo do céu, nem nada disso, mas para a alma. Eles veem que é algo bom, está em comunidade ali, em comunhão, subindo. Exemplo. Qual é o problema? O fato de eles fazerem isso, eles começam a se tornar senhores sobre outros. Um outro grupo acredita que orar 3 horas da manhã é algo bom. E não há problema orar 3 horas da manhã. Mas o problema é que por eu orar 3 horas da manhã, eu vou fazer uma campanha de vigília de oração e todo mundo tem que orar 3 horas da manhã, porque se alguém não ora 3 horas da manhã, é preguiçoso, só quer saber de dormir. Mas onde está isso na palavra de Deus? E por que nós somos tão tendenciosos a oprimir o próximo e a querer com que uma prática que seja benéfica para nós, tenha que ser benéfica para o outro? Nós vamos ver algo que é a peculiaridade da fé cristã e algo chamado liberdade cristã. O fato de um irmão querer jejuar 2, 3 vezes ao dia, amém. E o outro não querer jejuar 2, 3 vezes por semana, amém também. A grande questão é: nenhum crente pode se opor à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem como requisito jejuar 3 vezes por semana, ou jejuar constantemente, porque a pergunta que os discípulos fazem, ou os discípulos opositores, vamos usar esse denominativo para fazermos diferenças entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista e dos fariseus, vamos só chamá-los de opositores, mas não necessariamente que tenha malícia, mas esses opositores, esses indagadores, eles quando articulam essa pergunta, os verbos utilizados aqui são verbos de que implicam uma noção de jejuar constantemente, não é algo que eles jejuaram, nós estamos jejuando constantemente, nós vemos que vocês, os seus discípulos não estão jejuando. E por que os discípulos de João Batista estão junto com os fariseus? Porque são 2 partidos diferentes. Nós vemos os fariseus sendo chamados ao arrependimento por João Batista, ou sendo exortados por João Batista, ou sendo profetizado contra eles por João Batista. Mas por que aqueles estão juntos? Significa que eles estão jejuando pelo mesmo motivo? Não necessariamente. Mas é bem possível que ou João Batista aqui já estivesse morto, ou ele ainda estava preso. Nós vimos que o ministério de Jesus, quando ele está na Galileia, ali no mar, ele está depois de João Batista ter sido preso. É como está lá no capítulo 1, versículo 14, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Então, ou João Batista está preso, ou João Batista já morreu. Um dos dois. E por conta de João Batista não estar mais com os seus discípulos, é bem possível que os discípulos estavam jejuando em prol desse motivo. Ou da libertação de João Batista, ou por um pranto de luto por João Batista. Um jejum de luto sobre o que tem acontecido, ou o que está acontecendo com Israel. E os fariseus já tinham essa prática comum. Quando nós vamos, Jesus
falando lá em Lucas sobre a oração do publicano e do fariseu. O fariseu, ele arrota a santidade dizendo que ele jejuava 2 vezes ao dia, 2 vezes por semana, e é muito possível que essa fosse uma prática dos fariseus, jejuassem 2 vezes por semana. Então, os fariseus já tinham essa prática. Agora a pergunta é legítimo? A pergunta não é se essa prática é boa. É legítimo querer que outros tenham essa prática? É legítimo algo que seja benéfico para nós, religiosamente falando? Querer que outros pratiquem? Se não está na palavra de Deus, como nós já citamos aqui, orar de madrugada, orar no monte, ou em qualquer outro, ou jejuar de forma constante. A lei de Deus, em Levítico capítulo 16, demonstra que o jejum era obrigação, mas somente uma vez por ano. Aqueles que quiserem, Levítico 16, versículo 29. O jejum era obrigação, sim, mas apenas uma vez por ano, pois no versículo 29, Levítico 16, versículo 29, vai dizer o seguinte: isso vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e em nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Mas onde está o jejum? Vai ficar mais claro no Salmo 35. Salmo 35. Que ele vai qualificar o que é afligir a alma. O salmista vai qualificar o que é afligir a alma. Salmo 35, versículo 13, vai dizer o seguinte: Davi vai dizer no Salmo 35, 13: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com o quê? Com jejum. Com jejum. E em oração me reclinava sobre o peito. Portanto, como está no Salmo, capítulo 35, versículo 13, demonstrando o que é afligir a alma, escrita lá em Levítico, capítulo 16, versículo 29, nós vemos que a obrigação da lei de Moisés era o jejum anual. Jejum anual. Não havia obrigatoriedade em jejuar mais de uma vez. Poderia ser feito? Poderia. Mas era obrigação? Não era. Quem jejuava era beneficiado? Possivelmente, se fosse jejum correto. Isaías capítulo 58, o profeta vai demonstrar como o jejum daquele povo, daquela época de Isaías, não servia para nada. Porque em Isaías capítulo 58, o povo jejuava, mas continuava oprimindo, continuava na vida de iniquidade, e o jejum era um jejum de impiedade, porque era hipócrita. Esse jejum não agradava a Deus. E como que Jesus responde isso? Nós já estamos, então, entendendo que a lei, ela não tem uma estipulação obrigando com que os adeptos à lei, o povo da aliança, faça mais de jejum por ano. Não tem isso. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, como que Jesus responde isso? Jesus não meramente responde de que, olha, a lei só é obrigação de jejuar uma vez por ano. Por que Jesus também não responde isso? Porque não era errado jejuar mais de uma vez. E não era demérito jejuar mais de uma vez. É claro que não. Jejum é uma bênção que a gente perdeu. Nós não vamos adentrar nos benefícios do jejum exaustivamente, e nós nem vamos recapitular isso, porque o texto está falando da controvérsia do jejum. É da controvérsia. Mas o jejum é uma bênção. Jesus não vai proibir jejuar várias vezes. Mas Jesus vai usar a alusão do tempo, de que existe tempo para todas as coisas debaixo do sol. Para todas as coisas tem o tempo devido. E até mesmo para jejum. Até mesmo para jejum. E nós vamos ver que esse povo, esses homens que estavam jejuando naquela época, naquele período específico, eles estavam em descompasso
com os tempos e as eras. Versículo 19. Jesus responde: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Essa indagação, para o judeu do primeiro século, e até mesmo para nós, tem que ser respondida com um sonoro não. Não pode. Não pode. O casamento do primeiro século, quando o noivo estava lá, os convidados para o casamento estavam lá, era tempo de celebração, era tempo de alegria. E jejum implicava, ainda mais nessa época, tristeza, contrição. É por isso que quando nós vamos para o Sermão do Monte, os fariseus, que Jesus condena, estavam querendo expressar o jejum externamente. Como que eles faziam? Eles não lavavam o rosto, mostravam aflição, ficavam todo desfigurados para mostrar que estavam jejuando. Por quê? Porque o jejum tinha essa implicação, ou tinha essa significação de que eu estou contristado pela era, como que Israel está vivendo, eu estou contristado pelo meu próprio pecado, eu estou contristado por uma série de motivos. Nós temos mais de um motivo para ficarmos tristes. Nós temos muitos motivos para ficarmos tristes. E felizes também. E nós vamos ver isso, nós que estamos na nova aliança. Mas um judeu, por exemplo, da mais do primeiro século, um fariseu, ele poderia estar jejuando por questão da opressão do Império Romano. Motivos não faltavam para a contrição. Motivo não faltava, na mente deles, para a tristeza. Mas Jesus vem e usa uma visão que todo judeu entendia que a resposta era não. Por quê? Porque casamento é tempo de felicidade. Casamento é ocasião para alegria. Nós não estamos no século 21, em que nós temos várias ocasiões para manifestar a nossa alegria. Nós estamos em Israel do primeiro século, em que o povo trabalhava muito. Não tinha tantos eventos. Um judeu não poderia ouvir um concerto num sábado, ir num show na sexta, numa apresentação, ver um jogo, entretenimento. Eram poucas as festividades que tinham. E casamento era uma das festividades que era ápice. Até porque envolvia famílias, além das festividades religiosas que haviam, é claro. E era nesse momento que a alegria estava em abundância. Como que pode dois jovens se casar e o noivo está ali e haver tristeza? É um descompasso. Não faz sentido. E os judeus deveriam responder: não, Jesus. Não pode, no tempo do casamento, os convidados para o casamento estarem jejuando enquanto o noivo está com eles. Isso não faz sentido. Aquele que jejuasse em dia de casamento seria uma pessoa inconveniente. E até hoje a gente pode dizer que muitas das vezes podemos reputar uma pessoa que jejua no seu casamento como uma pessoa inconveniente. Você não casa da noite para o dia, você demora até a festividade acontecer. Você convida e tem todo um tempo. E a não ser se for uma coisa muito fora do comum, uma coisa muito extraordinária, a pessoa pode jejuar em outro momento. Uma pessoa que casa, ainda mais hoje em dia, sabe quanto que é gasto para um convidado. E o outro se recusar a participar da festa plenamente. É uma pessoa minimamente inconveniente até hoje. Então, o judeu do primeiro século falaria: essa pessoa é inconveniente. Não, ninguém pode jejuar enquanto o noivo está. E hoje a gente também pode fazer coro com eles nisso. Não, ninguém vai jejuar um casamento. Ninguém vai jejuar. Mas Jesus continua: durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. E ainda assim, Jesus diz categoricamente, ainda que a pergunta retórica já foi suficiente para que todos respondessem sonoro não, Jesus, para não haver dúvida, ele é categórico e fala: durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Não podem. O noivo está presente. O noivo está ali. Por que tristeza? Como nós vamos ver, e como nós já vimos em Eclesiastes, existe tempo para todas as coisas debaixo do sol. E dia de casamento não é dia de tristeza. É um dia de alegria. Ainda que depois, aquele matrimônio, como todos os matrimônios, vão passar por diversas intempéries, vão passar por diversos
conflitos, por diversas dificuldades, mas naquele momento singular, é um momento de alegria. E fica marcado na história do casal. Fica marcado. Por conta disso, é completamente equivocado entender que é tempo de jejuar. Agora, Jesus está dizendo o quê? Que era inconveniente os discípulos dele jejuarem. Por quê? Porque o noivo estava ali. Quem era o noivo? Jesus. Era inconveniente, meus irmãos. Na verdade, quem estava, se podemos reputar erro para algum dos lados, quem estava errado eram esses homens. Eles estavam vivendo na plenitude dos tempos. Aquilo que fora profetizado durante muitas e muitas épocas e estava sendo esperado por todos os piedosos dos tempos passados, e agora eles estavam num momento de felicidade e de gozo, porque o Messias havia vindo ao mundo, Deus havia encarnado, Deus estava entre eles, e Deus, como estava na perícope anterior, exposta pelo irmão Vinícius, estava ali perdoando pecados, e estava se assentando com pecadores e chamando ao arrependimento. Deus estava em benevolência, em amor e em misericórdia. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam em pranto, num momento de alegria. Imagina um homem que era contemporâneo dessa época, estar naquele momento, estou citando um cenário hipotético. Imagine um homem, hipoteticamente falando, ele estava lá quando Jesus está pregando, e a hora vai passando, e a pregação vai se delongando, e chega o momento que Jesus fala, está todo mundo com fome, até eles voltarem para casa, pode... E Jesus vai e multiplica pão. Multiplica o pão, multiplica o alimento. Imagina que desperdício uma pessoa jejuando nesse dia, porque ela poderia ter participado de comer o pão que o próprio Cristo multiplicou. Não era tempo de jejum, não era tempo de contrição, era tempo de celebração. Era tempo de celebração para aqueles que eram filhos de Deus realmente, para aquelas que eram de fato as ovelhas, como o reverendo Ricardo pregou, era tempo de júbilo. O pastor está conosco, o pastor está entre nós. Mas nem sempre seria assim, e o versículo 20 é a advertência. Jesus está falando que, ainda que o noivo esteja presente, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ou seja, não é errado jejuar, não é errado praticar jejum mais do que uma vez por ano, contudo, é tempo de festejar, de festa, e não de jejum, mas virá o tempo em que será arrebatado o noivo. O noivo será tirado. E aqui Jesus está fazendo uma referência à sua morte. Aqui é tirado com força. É uma das noções que tem. Nesse dia, esse dia será dia de tristeza. Esse dia é dia de jejum. Nós precisamos entender. O caminho da sabedoria é entender como andamos também nas práticas cristãs. Precisamos entender isso. Pessoas acabam, por exemplo, com o matrimônio porque decidem não ter uma relação íntima com o cônjuge, muitas das vezes, para se devotar a práticas religiosas, indo contra 1 Coríntios capítulo 7, que fala que isso não é bom. Se for fazer isso, que seja por um breve tempo e depois volte à intimidade do casal. Mas a pessoa, achando-se piedosa, ela comete erro. O problema é que muitas das vezes nós queremos ser mais piedoso do que aquilo que é estipulado pela palavra de Deus. E nós começamos a ter uma espécie de ascetismo. O que é ascetismo? É aquilo que é a privação, é aquilo que é do corpo, é ruim, é mal. E nós precisamos sempre ter uma vida abnegada, não no sentido de tome a sua cruz e siga-me, mas no sentido das cerimônias externas. Daquilo que é externo, não daquilo que é do coração. O crente precisa entender
que existe tempo de jejum e existe tempo de celebração. Se estamos recorrentemente caindo no vício de velhos pecados, é tempo de jejum. Não é tempo de 10 coisas que precisamos fazer para parar de pecar. É tempo de se arrepender, orar, confessar o seu pecado e jejuar. E jejuar. Se está vivendo em bonança e não tem um motivo para jejuar naquele momento específico, por exemplo, casamento, mais uma vez, não é motivo de jejuar. E Deus não vai te punir por um irmão ao lado estar jejuando e você não. É claro que existem momentos que a Bíblia deixa claro que é bom jejuar. Nós vimos isso, eleição de oficiais. Nas eleições de oficiais, nós somos encorajados a jejuar para exercermos o nosso voto sobre que presbítero nós vamos eleger. Isso está em Atos, capítulo 14, versículo 22 e 23, pois o apóstolo Paulo promovia a eleição com jejuns e oração. Portanto, tempo de eleição de oficialato é tempo de jejum. É tempo de jejum. Um dos exemplos. Mas agora Jesus vem e ele usa uma parábola. Essa parábola, ela tem controvérsias no quesito de interpretação dela. Mas nós já podemos chegar no que Jesus quer demonstrar. E depois vamos ver como chegamos nisso. O que Jesus quer demonstrar com essa parábola da roupa e do vinho é simplesmente que existem coisas que são incompatíveis. Então o que nós vimos? A resposta de Jesus está dividida em duas partes. A primeira parte é: existe tempo para todas as coisas. E quem não entende que existe tempo para todas as coisas é uma pessoa que pode ser inconveniente, porque ela não entendeu o que é tempo para todas as coisas. Há uma inconveniência. Mas não apenas isso. Não apenas uma inconveniência, existe também coisas que são incompatíveis, como vinho novo em odres velhos. Versículo 21. Versículo 21, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior o buraco, a rotura que ali está. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas se põe vinho novo em odres novos. Percebamos que as duas parábolas ou as duas versos têm o mesmo significado. Já, à primeira olhada, já fica claro. Agora, qual é o significado esmiuçando? Um grupo vai dizer, por exemplo, que o que Jesus está trabalhando aqui, na verdade, é o tempo dos discípulos. Como assim? Os discípulos dele. Os discípulos dele. Que os discípulos dele é uma das visões desse texto. Os discípulos dele não estavam ainda prontos para receberem determinadas ordenanças, como a ordenança do jejum. Se eles recebessem a ordenança do jejum naquele momento, poderia haver uma ruptura e um dano para eles. Poderia haver um dano. Porque aquele que é fraco, você dá o leite. E aquele que é forte, você dá alimento sólido. Alguns vão interpretar a parábola nesse sentido. Outros vão interpretar a parábola, que é a interpretação que mais acreditamos harmonizar-se com o contexto, é que Jesus está trabalhando, mas não tanto no sentido dos discípulos dele, somente, mas a incompatibilidade de duas práticas religiosas. A prática religiosa de seus próprios discípulos e a prática religiosa dos fariseus. E também de João Batista. Não de João Batista, dos discípulos de João Batista. Como assim? Jesus estava trazendo, de certa maneira, uma nova doutrina.
Não nova no sentido de revolucionária, nova no sentido daquilo que fora prometido e agora tinha chegado. Tanto que é o Evangelho, as boas notícias. Algo chegou, algo diferente. Não revolucionário. Exemplo para nós deixarmos claro. Gênesis, nós vemos que Jacó profetiza que de Judá viria o rei. Estava profetizado. O cetro não se apartará de Judá. Moisés regulamenta o reinado. O reinado é regulamentado pela lei de Deus. Mas o rei e uma monarquia só é instaurada em 1 Samuel. Séculos depois. E alguns vão até achar que a instauração da monarquia é algo ruim em si. Não é ruim. Quem leu Gênesis e leu Deuteronômio vê que isso já estava previsto. A forma como eles instauraram na época de Saul que não foi boa. As motivações foram equivocadas, mas a monarquia já era prevista. Deus não foi pego de surpresa. E agora tem que ter um rei. Afinal de contas, Jesus já estava prometido desde o antigo mundo, o rei. Qual que é a comparação? Assim como um monarca, em 1 Samuel, é algo novo, mas não revolucionário, porque já tinha sido predito, mas era novo porque não havia monarquia em Israel. Assim também, nos tempos do Novo Testamento, Jesus Cristo e a doutrina de Cristo não é algo revolucionário, ou seja, não é algo sem fundamento. É algo que está fundamentado na lei e nos profetas. Contudo, é novo. Por quê? A substância do pacto. É a correta interpretação da lei. Em qual sentido que é novo, por exemplo? Nós vemos que é novo quando Jesus vai dar o padrão de amor entre os servos, entre os seus servos. Amar uns aos outros como eu vos amei. Há um novo padrão. Há uma novidade. Agora, nós não somos redimidos, ou nunca foi redenção, mas nós não precisamos mais da prática de um cordeiro, porque o verdadeiro cordeiro veio. É novo. Isso é novo. Tendo isso em mente, Jesus está dizendo que o evangelho que ele está trazendo, a sua nova doutrina, não pode ser comportada por velhas práticas religiosas. Por quê? Adentrando no jejum. O jejum cristão, meus irmãos, não é igual a um jejum desses fariseus e dos discípulos de João Batista. O nosso jejum não é um jejum que tira a alegria. Afinal de contas, algo que nós não muito falamos no meio evangelical, é em Cristo Jesus e que nós temos a alegria indizível. Então, até mesmo o cristão, quando ele está contristado e quando ele está jejuando, isso não significa que há uma tristeza como a tristeza dos fariseus e dos discípulos de João Batista. Porque em nós há sempre motivo de ações de graça e em nós há sempre alegria, até no momento de tristeza. E nós sempre haverá. Não se pode adentrar-se no Evangelho com antigas práticas religiosas. E Gálatas vai demonstrar isso claramente. Qual o problema de Gálatas? O problema de Gálatas é que os judeus estavam querendo viver como judeus dentro do cristianismo e fazer com que gentios vivessem como judeus. Aquilo era algo da velha aliança, ou prática, pior, prática meramente humanas e tradicionais. O Evangelho, ele não é para ser recebida com nenhuma prática antiga. É por isso que a conversão, o sentido é de metanoia, mudança de mente. A conversão não é uma adaptação da mente. A mente não precisa ser adaptada. A mente não precisa ser melhorada. Ela precisa ser mudada. É algo novo. Aqueles que vêm do judaísmo, por exemplo, nessa época, eles precisavam de algo completamente diferente. Eles não
poderiam continuar nas suas práticas de outrora, no que consistia em viver nas sombras. Ou nós achamos que era legítimo um judeu que se converter ao cristianismo no primeiro século ficar imolando animal? Poderia um judeu ficar imolando animal do primeiro século depois de se converter a Cristo Jesus? Sendo que um animal imolado durante milênio era apenas para mostrar o que Cristo faria na cruz e para ser um símbolo da nossa redenção, mas não a nossa redenção em si? É compreensível um judeu adentrar no seio cristão com práticas judaicas? Hebreus vai dizer que isso é loucura, porque eles estão vivendo nas sombras. É como aquele soldado que tem muitas histórias sobre isso, filmes, livros, que vai para a guerra, acaba de se casar, e ele vai para a guerra, e o que ele faz? Ele leva a foto da esposa. E ele passa, se fosse na Guerra Mundial, 4 anos na guerra, 6 anos na guerra. E quando ele volta, ele não precisa mais da foto. Ele seria um lunático se ele estivesse de frente para a esposa e desprezasse a esposa e ficasse olhando para a foto. Não faz sentido. Todas as estipulações do Antigo Testamento no que concernia as cerimônias eram porque não havia um noivo ainda. O noivo não tinha chegado. Era ilustração. A foto para esse povo. A substância do pacto não havia sido manifestada. Agora que fora manifesta, não poderia continuar nas mesmas práticas. Vinho novo tem que ser colocado em odres novos. E odre para a gente não faz muito sentido, porque nós somos de uma outra cultura, mas para a gente vinho fica no barril de madeira ou qualquer outro que seja. Nessa época, o odre ele era feito de couro de animal, animais específicos, onde era tirado a parte das patas do animal e a parte do pescoço. E a parte das patas era costurado e a parte do pescoço também era costurado e o vinho era depositado ali dentro, lógico, depois de todo o processo feito. E ali ficava o animal, o animal morto, a pele, recebendo o vinho. Se colocasse vinho novo em um odre velho, aquilo ali, por causa da fermentação do vinho, iria acontecer o quê? Iria quebrar o odre. E você perdeu tanto um quanto o outro. Percebam, Jesus não está indo totalmente contra as práticas antigas, mas apenas a incompatibilidade. Por quê? Porque determinadas práticas tinham, sim, a sua relevância para determinada época. Mas não para aquela época. É uma troca que nós chamamos de troca de dispensação, no sentido de, debaixo do pacto da graça, existir esses estágios do pacto da graça. E aqui nós temos mais uma evidência, meus irmãos, de que as práticas evangélicas, as práticas cristãs da nova aliança não são as mesmas práticas de João Batista. Aqueles que querem dizer que eles praticam A, B ou C, porque João Batista praticava, não tem apoio escriturístico, porque João Batista está na velha aliança. O próprio Jesus falou, aquele que for o menor do reino dos céus é maior que João Batista, ainda que João Batista tenha sido o maior dos profetas, porque ele viu o que foi prometido. Mas o menor no reino dos céus é maior que o João Batista. Por quê? Porque João Batista morreu antes da inauguração do pacto da nova aliança, dentro do pacto da graça. João Batista morreu antes de Jesus Cristo morrer e ressuscitar. Então, o que nós devemos fazer? O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que
existia ali, naquele recinto, uma incompatibilidade clara e evidente. E não somente uma incompatibilidade rodeada por inconveniência, porque não entendiam tempos e eras. Não entendiam. Não entendiam. E o que nós podemos aplicar? Primeiro ponto, nós devemos entender que nós não somos senhores da fé de ninguém. Nós não somos senhores. E, meus irmãos, a gente pode achar que isso é algo que apenas os fariseus faziam. Só os fariseus queriam ser senhores. Existe em nós, em cada um de nós, uma tendência de querer se assenhorar do próximo. Em cada um de nós. Se assenhorar como um opressor para um amigo em prática religiosa, na posição de pai, de mãe, na posição superiores. Quantos pastores, presbíteros, dizem que tem que fazer coisas que não são para fazer, ou que proíbem coisas que não estão na Bíblia? 30 anos atrás, em determinadas igrejas, era pecado usar brinco. Meus irmãos, a fé que tens tem para ti somente no sentido de que aquelas práticas religiosas que você tem, que seguem a Bíblia, mas num coração contrito e quebrantado, você dar mais do que é pedido. Nós vimos isso, que amor é dar mais do que é pedido. Nós vimos isso em um devocional. Isso é louvável, mas essa é uma experiência pessoal sua. Se você quer subir no monte, amém. Não é pecado, se você tiver a motivação correta. Agora, não faça com que o outro tenha que subir. Se você quer orar 3 horas da manhã, amém. Mas não faça com que o outro tenha que fazer isso. Se você quer jejuar essa semana, amém. Mas não obrigue outras pessoas a jejuarem. A sua fé, existe algo que nós vamos ver nas Sagradas Escrituras, de que a fé ela tem tanto um aspecto individual quanto um aspecto coletivo. E naquilo que é coletivo, a Bíblia é clara. Nós citamos aqui um jejum coletivo, o jejum no oficialato. Mas quando a Bíblia não cita outras coisas, a gente não pode obrigar. Não pode. Nós somos todos conservos. Nós não somos senhores sobre a fé de ninguém. Nós não somos senhores. Nós somos conservos. Se aquilo está lhe dando graça de crescer na fé e na verdade, amém. Mas não obrigue a outro, se não é bíblico. Alguns irmãos, nós vimos isso séculos passados, e meus irmãos, nós vimos isso no devocional do irmão Israel, do diácono Israel. Aquele que ora, por exemplo, 2h30 por dia, hoje em dia é praticamente impossível, mas cristãos do passado faziam, amém. Mas a oração não é isso. Nós vimos o irmão Israel mostrando um crente orando enquanto conversava com o rei. A Bíblia não estipula, se você ora 39 minutos, você está bem. Se você orar apenas 30 minutos, você está mal. É claro que quando nós falamos da oração pouca, como um momento de devocional, na verdade, é um sintoma que estamos apontando, porque nós temos tempo para muitas outras coisas, mas para a oração não. Agora, viver em oração, é claro, separar um tempo para Deus, mas não tem uma regra estipulada. Se você ora 1 hora e o outro irmão ao seu lado ora 10 minutos, você não é mais santo que ele. Você não é mais santo que ele. Porque os fariseus oravam muito. E quem desceu justificado? O fariseu ou o publicano?
o publicano. Se o nosso intento é orar mais, e aqui nós não estamos desencorajando a orar mais, nós devemos orar mais. A nossa geração, o nosso erro é porque é falta de oração muitas das vezes. Na verdade, que há um encorajamento, oremos mais, não deixemos para orar o que sobra no nosso tempo. Mas nós somos tão pecaminosos que quando nós conseguimos, pela graça do Espírito Santo, a orar mais, orar mais, orar mais, orar mais, o que nós fazemos? Nós olhamos para o próximo e dizemos, está pecando. Olha o tempo que eu gasto orando. Olha o tempo que você gasta. E todo o tempo de oração serviu para nada. A fé que tens para ti. Aquilo que é obrigação, nós somos obrigados a proclamar. Aquilo que não é obrigação, nós podemos praticar, se não for contra a palavra de Deus. Mas nós não podemos imprimir na vida de ninguém. Não podemos. Segunda aplicação. A segunda aplicação é entendermos o tempo em que nós estamos vivendo. Não o tempo escatológico, não no sentido da nossa vida. Qual o momento da nossa vida? Meus irmãos, nós somos uma igreja. Nós somos um só corpo, mas somos membros distintos. Estamos em trajetórias distintas em determinados aspectos. Alguns já têm 10, 15, 20, 30 anos de casamento, outros têm 1, 2, 3, 4. Alguns já têm filhos criados, outros estão começando a criar filhos e outros ainda terão filhos, e cada um está na sua própria trajetória, e cada um está no seu próprio tempo, e amém, é o Senhor nosso Deus guiando todo o seu povo até a glória, mas nós devemos entender que cada irmão está no seu tempo, e nós devemos entender o tempo que nós estamos. Se nós temos filho pequeno, por exemplo, nós estamos no momento de trabalhar muitas vezes. Mais do que aquele que já criou filhos. E nós precisamos entender isso. Para gozarmos da felicidade que a palavra de Deus tem. Muitas das vezes a nossa real condição de descontente é não entender a providência divina na nossa vida, porque nós queremos viver aquilo que não está para nós vivermos naquele momento, o que nós não deveríamos viver naquele momento. Existe tempo. Quando o noivo está, é para festejar. Quando o noivo se ausentar, é tempo de contristar. Nós vamos chegar na quarta aplicação sobre o noivo. A terceira é, não venha para a igreja, não venha para a fé cristã, não venha para a fé cristã com condições ou com pensamentos religiosos de outros clãs. Não venha com superstição judaica, não venha com superstições neopentecostais, não venha para a igreja com pressupostos não bíblicos. Não venha para a igreja por isso, ou com isso. Deixe velhas práticas que não são bíblicas para trás. Velhas práticas que não são bíblicas, não é que elas podem ficar para trás. Nesse cenário aqui que nós estamos vendo, elas devem ficar para trás. Algumas vezes nós agarramos tanto em alguma coisa apenas porque, eu sempre fui assim. Mas é bíblico? É bíblico? Consegue justificar na palavra de Deus? Não consigo. Então por que praticas? Então por que não mudas? Por quê? E por último, meus irmãos, o último e o mais importante. Dias virão, contudo, que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. O noivo foi tirado dos discípulos,
Mas nós não podemos achar que o noivo foi tirado de nós. É claro que nós não estamos plenamente com o noivo, mas há um paradoxo da fé que nós estamos com Cristo e nós ainda não estamos com Cristo. Há um paradoxo, e nós precisamos entender esse paradoxo. Por quê? Porque se nós começarmos a compreender de que, não, nós estamos então numa época em que o noivo foi tirado de nós, então que alegria há em nossa vida? Meus irmãos, quando Jesus Cristo, antes de subir aos céus, instou os seus discípulos para continuarem, ele disse que ele iria, mas ele deixaria um outro Consolador, chamado Espírito Santo, o Espírito da verdade, e que Cristo, o próprio Cristo, estaria com seus discípulos. Portanto, meus irmãos, ainda que nós não estejamos vivendo no primeiro século, ainda que nós não vivamos naquele momento único e singular em que o Verbo se encarnou e habitou entre nós cheios de graça e de verdade e vimos a sua glória, glória como no unigênito do Pai. Ainda que nós não vivamos nessa época, mas nós estamos numa época também maravilhosa, porque bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Meus irmãos, o noivo não foi tirado de nós para sempre. O noivo foi tirado, ficou 3 dias numa sepultura e voltou e nunca se apartou da sua igreja. O noivo nunca se apartou da sua igreja. O problema é que somos o inconveniente. Nós não trabalhamos aqui a pessoa inconveniente que está num casamento de forma desajeitosa, jejuando quando não deveria jejuar. Nós somos essa pessoa desajeitosa, porque o noivo está conosco e nós não estamos comungando com o noivo. O noivo está do nosso lado e nós menosprezamos o noivo. O noivo faz morada em nós e o noivo nos chama constantemente a um relacionamento com ele e a um sentido de amizade com ele, e nós menosprezamos essa amizade, porque ele disse que ele chamaria os seus discípulos, ele chamava os seus discípulos de amigos. E nós menosprezamos o noivo, é nós que somos os inconvenientes. O noivo nunca se apartou de nós. Na verdade, o noivo nos chamou para o seu banquete, e está chamando a sua igreja para banquetear-se com ele. Todos os dias da vida cristã deveria ser ordinariamente um dia de alegria indizível, um dia de felicidade. Então, por que nós não temos essa alegria indizível? Por que nós não temos essa felicidade? É simplesmente porque nós menosprezamos o noivo. E sabemos que sem o noivo nada podemos fazer, e sabemos que o noivo não é somente uma ocasião formal em que nós devemos estar felizes. Não, nós bem sabemos, porque o Espírito Santo nos instrui a isso, que é o noivo a razão e a motivação da nossa felicidade. A causa da nossa felicidade está no noivo. E quando nós estamos menosprezando o noivo, não há felicidade, não há contentamento, não há leveza, não há sorrir com a vida, não há liberdade. E é o que muitas das vezes nós fazemos, nós menosprezamos o noivo e paramos de sentir, e paramos de ter o afeto genuíno, e o que nós fazemos, nós voltamos para legalismo, ou antinomismo. Ou nos apegamos a tradições humanas, e tem que fazer isso, faça aquilo, ou não fazemos nada. É um revolucionário. O noivo está com cada um de nós. E como nós temos nos portado diante do noivo. O noivo está conosco. Todos os dias são para nós nos alegrarmos em Cristo Jesus. Não, meus irmãos, nós não estamos dando bom testemunho quando nós chegamos todos os dias no trabalho, triste e cabisbaixo, uma pessoa que sempre está de mal com a vida, sempre murmurando. Não. Quando chegamos na escola, sempre murmurando, em casa, sempre murmurando, reunião de pais de escola, sempre murmurando, onde quer que esteja murmurando, triste, contristado, não é atitude de cristão. Porque um cristão, ele tem alegria indizível, porque ele está sempre na presença do noivo. Sempre na presença do noivo.
o noivo um dia virá. Ainda que nós estejamos na presença do noivo, nós sabemos que fisicamente estamos ausentes. Mas um dia ele virá. E agora, usando uma outra parábola, a parábola das virgens, como ele nos encontrará? Aquela que perseverou ou aquela que não perseverou? Aquela que não perseverou, o noivo não levou para as bodas. Não levou. Sejamos alegres e sejamos aqueles que se deleitam em Cristo Jesus. E se deleitar com o jejum. Falamos que o jejum cristão é diferente do jejum antigo. No nosso jejum existe alegria. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, disse: não pareça para ninguém que você está jejuando. Lave bem seu rosto, se vista bem e vai para a praça. Ninguém precisa estar jejuando. Primeiro porque, se você quer que outros saibam, é porque você quer a glória dos homens. Segundo, porque o jejum não é igual ao jejum de outrora. Se estamos em época de jejuar, jejuemos. Mas façamos isso, contristando com o nosso pecado e tendo alegria em Cristo Jesus. Porque o noivo está conosco. Hoje, amanhã e sempre. Amém? Vamos orar.